Quero nessa noite saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Agradecemos a Deus por esta oportunidade, por tudo que o Senhor assim tem feito por nós. Sem muitas delongas, quero convidar você, abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 1. Deus tem uma palavra para o meu coração, para o seu coração nesta noite. Eu tenho certeza de que você não vai sair daqui da mesma forma. Amém? Todos acharam? Gênesis capítulo 22, versículo 1. Amém? E diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhes: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece ali como holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou-se Abraão de manhã, de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, fendeu-se a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disse. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai? Ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou ali Abraão um altar, e pôs sobre a ordem a lenha, amarrou Isaque sobre o seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou e disse dos céus: Abraão, Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas as tuas mãos sobre o moço, não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu único filho. E levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que o carneiro estava por detrás dele, travado sobre as pontas de um dos matos. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-se holocausto ao lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Desde o dia até hoje, o monte do Senhor se proverá. Amém? Podeis assentar-se. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, por sua vez, nós vimos que a história, o exemplo de fé de Abraão nos chama muita atenção. A primeira coisa, quando nós olhamos para Abraão, foi quando, lá no capítulo 12, no livro de Gênesis, capítulo 12, Deus assim o visita, e Deus disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão aprendeu naquele dia a ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Deus havia falado com ele. O segredo do sucesso de Abraão, que tornou ele um homem abençoado, próspero, e toda a sua geração abençoada, é que Abraão aprendeu a ouvir a voz de Deus. Abraão entendeu aquilo que Deus havia falado com ele. Abraão compreendeu o que Deus estava mostrando para ele. Quando Deus disse: Sai, a primeira coisa, quando Deus falou: Sai, não é aqui que eu vou te abençoar. Não é no meio dessa situação que eu vou te abençoar. Segundo passo: vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão naquele momento, até então não era Abraão, era Abrão. Naquele momento, ele entendeu que tudo na vida tem a direção de Deus. E quando nós saímos na direção de Deus, Deus não deixa os nossos sonhos frustrados. Deus não deixa a nossa vida frustrada. Deus não deixa a gente decepcionado, desanimado, triste, amargurado. Porque quando nós fazemos tudo na direção de Deus, Deus nos honra. E nesta noite eu quero dizer para você: faça tudo na direção de Deus. Vai na direção do Senhor. Escute o que Deus está falando com você. Se Deus está dizendo para você: vai, você pode ter certeza, Ele já está assinando embaixo.
E quando Abraão, então, ele entendeu que precisava ir para uma terra que ele não conhecia, para ir para um lugar que ele não imaginava, mas Deus estava dizendo, eu te abençoarei, pronto. E olha que Abraão estava no meio de uma parentela, no meio dos seus parentes que eram idólatras. Mas Deus não olhou para aquele momento. Deus não olhou para aquele estado. Mas Deus viu o que ele iria fazer na vida dele. Eu quero dizer para você nesta hora, Deus está vendo o seu presente, que é o teu agora. Talvez o teu agora está triste, está amargurado, você está sofrendo, está passando por prova, por lutas, por dificuldade, mas eu estou dizendo para você nesta noite, na autoridade de Deus, do Espírito Santo, não é isso que Deus está preparando para você. Ele vai te conduzir a um lugar aonde você chegar, lá Deus vai te honrar. E o texto nos foi bem claro, que Abraão pega a Sara, até então Sarai, Abraão pega ali tudo que ele tinha, leva seu sobrinho Ló com ele e vai. Só que a promessa que Deus fez para ele não foi fácil. O que Deus disse? Olha, fartei de ti uma grande nação. Mas peraí, eu tenho um problema. Qual é o problema? Minha esposa não pode ter filho. Eu não posso ter filho, não tenho filhos. Como que o senhor vai fazer de mim uma grande nação? Como o senhor vai me dar um filho? Como o senhor vai fazer isso na minha vida? Aí eu digo para você, o primeiro passo, segue a direção de Deus. Porque os problemas Ele sabe cuidar. Aleluia. Segue a direção de Deus. Porque talvez você está numa situação como Abraão, não tem filhos. Mas é no passo, na direção de Deus, que Deus vai começar a mover céus a teu favor. E foi o que aconteceu com Abraão. Ele foi. Mas isso não veio de um dia para a noite. Isso não veio de uma hora para outra. Abraão vai, ele segue, ele começa a andar, ele começa a caminhar. E aí Abraão ansioso, querendo já filho, querendo tudo, e Deus não deu. Por quê? Tudo acontece no tempo de Deus. Tudo acontece na hora de Deus. E aí é onde nós temos que aprender a esperar o momento certo de Deus. E às vezes você não quer esperar o momento de Deus na sua vida. Você não quer esperar a hora de Deus. Você quer a sua hora, seu momento. Você quer que Deus faça conforme você quer. Imagina, não, meu irmão. Deus nos ensina a esperar a tua hora, teu momento. Porque quando chega a hora de Deus, não importa o tempo que você esperou, não importa o estado que você está. Quando chega o dia, a hora pode estar com 100 anos, 90 anos. Quando Ele põe a mão, acontece. Aleluia! E foi o caso de Abraão. No capítulo 15 do livro de Gênesis, Deus tem que visitar Abraão para mostrar para ele que ele estava desanimado, triste. Estava lá dentro da tenda. E aí Deus chega, Abraão, pai, ó, o seguinte, até agora o senhor falou nada de filho. E eu estou olhando para Eliezer, parece que é ele que vai herdar tudo. Aí Deus faz o seguinte, vem cá meu filho, vamos sair um pouquinho para fora. Sai desse conforto, desse comodismo. Vamos fazer algo além. Deus pega Abraão pelas mãos, vão lá para fora. Olha para o alto, olha para as estrelas. Contempla aí os céus, olha isso. Está vendo isso aí? É o que eu vou fazer na tua vida. Tem hora que você precisa de um despertar de Deus, meu irmão. Para Deus mostrar para você a grandeza que Ele está preparando para você. Da grandeza que Ele está planejando para a tua vida. E foi o caso de Abraão. Ele dentro da tenda, cercado, envolvido lá com Sara, olhando para Sara, a Sara ficando velha, olhando para Eliezer, e nada de filho, nada de cumprimento de promessa. Sabe o que é isso? Tem hora que Deus tem que chacoalhar você, tirar você para fora e levar você para o alto para você ver o que Ele está planejando para a tua vida. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo para você, vou te pegar para a tua mão, vou te tirar desse conforto, vou te tirar dessa situação, para você aprender a olhar para o alto, porque é do alto que vai vir o teu sustento, o teu socorro e a tua ajuda. Aleluia! Tem hora que Deus tem que pegar na nossa mão e tirar a gente de uma situação que a gente está travado. Está dentro da tenda, olhando para baixo, olhando para os lados e não está vendo a grandeza de Deus. Mas essa noite o Espírito Santo está dizendo para você, vamos para fora. Faça algo diferente. Me busque mais. Ouvimos aqui, e glória a Deus que Deus confirmou a mensagem. Busque mais.
Sai do conforto. Vamos buscar mais, vamos orar mais. Vamos olhar para os céus e saber o que nos espera. Lamandé, pio, candava, súpia. Libiande, faço, minep, eu comandai. Quando Deus mostra para Abraão os céus, Deus está mostrando para ele o que o espera. E nessa noite Deus quer te mostrar os céus, que é algo muito maior e melhor do que essa terra. E às vezes nós estamos arraizados dentro da tenda, presos dentro da tenda. E às vezes triste, amargurado lá dentro da tenda, porque dentro da tenda você não consegue ver mais além do que as paredes da tenda. Por isso que Deus está querendo tirar você da tenda e te levar para fora, porque lá fora você vai ver algo muito maior. Muito melhor. E aí acontece que aí veio a visita do anjo. Mais uma vez o anjo visita, no capítulo 18, se eu não me engano. O anjo visita. E aí o anjo fala: ô Abraão, tudo bem? Beleza? Num tempo determinado de vida, 1 ano, eu tornarei a ti e tu terás um filho. Aí Sara escuta. Mas peraí. Não tem mais prazer pelo meu marido? Não tem mais. Deus, o senhor chegou tarde. O senhor chegou numa hora que... Olha para Abraão. O anjo, ele foi bem claro. Por acaso existe alguma coisa demasiadamente impossível ao Senhor? Aí eu digo para você, se você olhar para o seu estado, você vai dizer que não pode. Se você olhar para você, você vai dizer que é impossível. Mas Deus está falando, olha para mim. Olha para mim. Porque eu sou Deus do impossível. Olha para mim. Porque sou eu quem faço. Se você ficar olhando para Sara, você desanima. Se você ficar olhando para Abraão, você desanima. Mas Deus fala, não olha para Abraão, não olha para Sara, olha para mim. Porque eu sei como fazer, eu sei como operar, eu sei como abrir a madre de Sara, eu sei como te dar um filho. E outra coisa, voltamos um pouquinho, teve ali uma barganha entre Sara e Abraão. Vai lá, pega Agar, resolve o problema. Deus está dizendo para você, eu não preciso da tua ajuda para te abençoar. Eu preciso é que você creia que eu sou Deus da sua história. Não vem com esse negócio dizendo de Agar, resolve o problema, você vai ter o filho e pronto. Não, o que eu falei, eu sou fiel e justo para cumprir. É você e Sara, é de vocês dois que eu vou dar um filho. Então não vem com barganha com Deus, não vem com ajudinha com Deus, não vem pôr a mãozinha para Deus, Deus, eu vou dar um jeitinho aqui. Deus não quer seu jeitinho, Deus quer que você creia. Porque enquanto você crê, Deus está operando. E Sara riu. Então tá bom, Sara. Que tem de gente que ri quando você fala que Deus vai te abençoar, né? Que tem de gente que duvida quando Deus fala que vai fazer. Por isso que você tem que ter discernimento daquilo que Deus está falando. Você tem que aprender a ouvir o que Deus fala com você. Se Deus falou, você pode ter certeza que vai vir um monte de gente dizendo ao contrário daquilo que Deus falou. Mas aprenda a ouvir aquilo que Deus está falando com você. Porque quem fala é fiel. Ele não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel e justo. E se ele falou, pode ter certeza, vai acontecer. E chegou o dia de Sara. Chegou o momento de Sara. Capítulo 21, o texto nos fala, e o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e Deus fez a Sara como tinha falado. Preste atenção nesse texto. Deus visitou Sara como tinha dito. O que Deus falou? No tempo de 1 ano retornarei a ti, e tu terás um filho. Deixa eu te dizer algo nesta noite profética da parte de Deus. Quando Deus visita é para cumprir. Quando Deus visita é para fazer. E Deus visitou Sara. E além de visitar Sara, Ele fez o que tinha falado. Aleluias!
Eu não sei o que Deus tem falado contigo. Eu não sei o que Deus tem dito para você nos últimos dias. Mas só quero dizer uma coisa para você. Ele vai te visitar. Ele vai chegar. Ele vai vir. E quando chegar, meu irmão, não se entristeça. Pelo contrário, se alegre. Alegre o teu coração. Porque é na sua velhice, no seu tempo de espera, que Deus vai realizar o que Ele tem falado a teu respeito. Olha o que diz a palavra do Senhor. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho no tempo determinado que Deus lhe tinha dito. O que acontece aqui? No tempo determinado de Deus. Eu não sei que fase da tua vida você está no tempo determinado que Deus determinou para ti. Mas eu quero dizer uma coisa. Quando Deus visita, e Ele está presente no nosso meio nessa noite. A presença dEle é real no nosso meio. E Ele tem cumprido. E Ele vai cumprir. Ele vai fazer. Ele vai realizar. Rabandeva suriande comandébia. Xaraba comandébia somandai. E o texto nos fala, versículo 6, e disse Sara: Deus me tem feito em riso. E todo aquele que ouvir se rirá comigo. Que é isso? Quando Deus chega, traz alegria. Quando Deus chega, a bênção de Deus, meu irmão, ela não acrescenta dores, mas a bênção de Deus, ela traz alegria para nós. Eu quero dizer para vocês, se é bênção, se prepare, a alegria vai ser completa, porque você vai olhar para o seu estado, para as suas condições, e vai dizer: eu não posso, isso foi Deus. Mas como é que aconteceu? Eu não sei, foi Ele. Mas diz aí: não posso dizer, e milagre não se explica, se vive. E o que eu estou vivendo aqui no meu tempo, na minha idade, foi Ele quem fez, foi Ele quem realizou. Toda a glória é para Ele, toda a honra é para Ele, todo o louvor é dEle. Por isso que Deus fala para você nesta noite: o que eu vou fazer na tua vida é para deixar você alegre, é para deixar você feliz. E quando você contar, a alegria de Deus vai expressar no teu rosto. Aí você vai dizer assim: quem fez? Foi Ele. Quem é isso? Foi Ele. Como Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, porque Ele faz estas coisas. Deus veio para confundir aqueles que pensam que é alguma coisa. Ele confundiu todos naquele momento, na vida de Sara, na vida de todos que ali estavam. Aí olhando para Sara, a idade de Sara, com a criança na mão, dizer: é seu neto? Não, é meu filho. Mas como assim, teu filho? Mas como pode? É Deus. É Senhor. E aí entrando no texto mais um pouquinho, vamos lá. Agora, está Abraão e Sara dentro de casa. A alegria toda. Isaac daqui, Isaac dali, Isaac daqui, Isaac dali, menino crescendo, menino aquela bênção. Abraão feliz demais. Porque, lógico, quando Deus abençoa, a gente fica. Quando a bênção chega, a gente fica. Só que Deus, olhando para Isaac, olhando para Abraão, olhando para a casa de Abraão. No capítulo 22, onde nós lemos, Deus disse: Abraão, Deus visita Isaac, Abraão. Olha que interessante, Deus não vai a Sara. Porque se vai a Sara, Sara não ia fazer o que Deus estava pedindo. Deus vai a Abraão. Abraão, é o seguinte: pega teu filho, teu único filho, e vai para o Moriá. Repita comigo: vai para Moriá. Mais forte, irmãos. Vai para Moriá. Por que Deus pediu a Abraão para levar o Isaac a Moriá? Primeira coisa, Isaac era a bênção que Deus havia dado a Abraão. Isaac era algo que Abraão havia desejado. A casa de Abraão estava muito feliz. Mas agora, Isaac é pedido por Deus. Aí outra coisa que você tem que entender. Primeira coisa, antes de Deus multiplicar na tua vida, Deus vai te começar a pedir as coisas. Você tem que estar preparado para ouvir aquilo que Deus está pedindo para você. Eu lembro desse texto, vou lá no livro de Ana, no livro de Ana, no livro de, falando, ou no 1 Samuel, de Ana. Ana, antes dela receber, ela já havia dado.
Ela fez um voto. Se tu me deres, te darei ele por todos os dias da sua vida. Deus entendeu. Deus multiplicou, deu muito mais na vida de Ana. E o segredo é, quando você está disposto a abrir mão, Deus multiplica na sua vida. Deus iria dar uma grande nação para Abraão. A geração seria tremenda. Mas tudo começou porque ele soube entender, em ouvir a voz de Deus, entender o tempo de Deus e entregar a Deus o que ele mais amava. Agora, se você ficar retendo o que Deus te entregou, como que você quer que Deus te honre? Se você quer que Deus te honre no seu tempo, sendo que você desperdiça seu tempo, eu não sei qual é o teu Isaac, mas o lugar do teu Isaac não é diante de você, é em Moriá. Você pega teu filho nessa noite, seu filho está dando trabalho, sua esposa está dando trabalho, seu esposo está dando trabalho, pega ele e leva para Moriá. Oferece ao Senhor. Se Deus não vai mudar essa situação na tua história, na tua vida, se Deus não vai libertar, não vai curar, não vai restaurar, não tenha medo de pedir, de entregar para Deus o que Ele está te pedindo. Só que nós temos a mania de reter. Nós temos a mania de ficar preso. E meu irmão, por um Deus que é abençoador, Ele tem muito mais para fazer na minha vida do que me dar um simples Isaac. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus quer multiplicar o Isaac na tua casa. Mas pega o teu primeiro Isaac e vai para Moriá e vai levar, faça o que Deus está colocando no teu coração. Não tenha medo, se Deus não vai te honrar de uma forma extraordinária. Você chegou aqui dizendo, Deus, eu preciso ouvir uma palavra, lamante faço minépia, eu tenho que prover algo nessa semana. Deus está dizendo para você, eu vou prover, mas antes de prover, faça algo por mim, ofereça algo no meu altar. Pega o teu Isaac, leva lá, se eu não vou prover na tua vida. O que Abraão fez? Fendeu a lenha, o holocausto, levou sobre o lugar que Deus lhe dissera. Caminhou 3 dias. Só que uma coisa me chama a atenção aqui, que Abraão traz tudo de casa. A provisão de Deus foi só o cordeiro, mas as outras coisas veio de casa. O que veio de casa? Vamos lá. A lenha, o cutelo e o fogo. Repita comigo. A lenha, o cutelo e o fogo. Cadê seu fogo nessa noite? Não é só levar o Isaac. Você tem que levar fogo. Você tem que levar a lenha. Você tem que estar com o cutelo, você tem que estar preparado. Chega na casa de Deus, você não trouxe nada. E você quer receber. Você quer que Deus faz, você quer que Deus toca, mas você não trouxe fogo, você não deu um glória, já louvou, já teve um monte de coisa no culto, e você não deu um glória a Deus, você não falou nada. Que fogo, cadê o fogo? Cadê teu fogo? Cadê teu fogo? Tu já está em Moriá, tu já está na presença de Jeová, tu está na presença dEle, e nesta noite Deus está falando para você, começa a apresentar a tua lenha diante do altar, começa a apresentar o teu fogo perante o altar. Se eu não vou prover na tua história, aleluia. Laide fomandava suriande comandebias. A gente chega em Moriá, não leva o Isaac, deixa o Isaac para trás. Chega no Moriá, não leva lenha, não leva nada. Quer que Deus providencia tudo, quer que Deus faz tudo. Não, meu irmão, Deus já te deu a palavra, já tem a palavra liberada para a tua vida, para a tua história. Leia, suriandeb, ou comandereb, assou. Deus já te deu a palavra. Você já tem a palavra. Agora, cadê a tua lenha? Ah, larguei lá. Está lá em casa. Cadê teu fogo? Não. Ultimamente eu ando meio apagado. E Deus está dizendo para você nesta noite, começa a apresentar o teu fogo,
traz a sua lenha e vem com teu Isaac. Pega teu Isaac e traz ele. Vem completo para a minha presença. Vem completo diante de mim. Se eu não vou te honrar, filho. Se eu não vou providenciar o que você precisa. Se eu não vou guardar. Ô, irmãos, eu quero confessar uma coisa para vocês. Essa viagem, essa última viagem que eu fiz, foi uma prova, foi uma luta. Teve um momento, nos dias que eu estava viajando, eu parei o carro num certo lugar, não lembro onde eu estava. Me bateu uma angústia, me bateu uma tristeza, um desespero de voltar para casa. Isso nunca havia acontecido comigo. Me bateu uma angústia, uma tristeza, um desespero. Me bateu algo assim, eu fiquei tão desesperado, estava, acho que era no Paraná, e faltava muito ainda. Eu falei, Deus, misericórdia, o que está acontecendo? E eu não entendia. E aquele aperto, eu comecei a orar, comecei a repreender. Liguei para a Sara, contei para a Sara, bem, não estou bem, algo está acontecendo, não sei o que é. Uma angústia. Tem momentos na vida que Deus te abençoa. Preste atenção aqui, Deus te abençoa. E aí o que o diabo faz? Ele quer atirar o brilho da glória de Deus naquilo que Deus está fazendo na tua vida. O diabo começa a te entristecer. O diabo começa a colocar defeito naquilo que Deus está fazendo na tua vida. O diabo começa a colocar defeito naquilo que Ele está colocando para você. E naquele momento me deu um desespero. Eu quero voltar para casa, eu quero largar tudo isso. Quero abandonar isso, quero ir embora, quero ir embora. E olha que eu faço o que eu gosto. E aí naquele momento orando, eu comecei a repreender. Foi aquele dia inteiro repreendendo. No outro dia eu amanheci em oração, jejum, consagrando. Eu já estava descendo ali, quem conhece Curitiba, pela 101, descendo em Curitiba, sentido Florianópolis ali. Tem umas serras assim que é muito violenta ali, que é a serra. E eu descendo a serra ali, descendo a serra. Era por volta de 5 horas, eu estou chegando em Santa Catarina. Na hora que eu estou em Santa Catarina, já terminei de descer a serra. Quando eu entro assim numa rua, já faltando 6 quilômetros para chegar na casa de um cliente, o carro acaba o freio comigo. O carro acabou o freio comigo. Aí eu, na hora que eu olhei assim, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui, não era descendo serra, eu já fui levando o carro. Fui indo, de repente eu parei 6 horas, de frente à oficina. Foi meu amigo, acabou o freio comigo. Quando eu olhei, aquela mangueirinha do freio da roda, ela estourou. Como que é? Flexível, isso mesmo. Ele estourou, furou. Aí eu, meu Deus. Aí eu falei com o rapaz, olha, eu estou viajando, estou indo em tal lugar assim, olha, esse horário, 6 horas, é difícil achar peça. Impossível. Aí eu já falei, não, vou deixar o carro aqui, vou ligar para um amigo meu, ele vem cá pegar as aves que está comigo. Eu tenho a tia que mora aqui, vou dormir lá, amanhã nós resolve. Não, peraí que eu vou ligar para uns amigos aqui, vamos ver. Ele liga para um, depois de 1 hora, eu achei. Está trazendo. Meia hora, estava pronto o carro. Aí eu entendi, Deus, se aquele freio estoura comigo descendo a serra, só o Senhor sabe. E o pior que eu tinha depois de dali, eu estava indo para Chapecó. Era outra serra, pior ainda que eu ia subir. O que é isso? É que Deus provém nos momentos certos na nossa vida. E quando Ele mostrou para mim, eu falei, a outra está pior ainda. Eu falei, misericórdia. A outra está pior ainda. Eu falei, meu Deus. Mas vai por fé. Irmãos, comprei no meio do caminho, não precisou trocar, vai trocar amanhã. E aquela angústia passou. Aquela tristeza, amargura passou. Eu quero dizer uma coisa para você. Não é que nós somos melhores, não. É que quando nós estamos na direção de Deus, os seus caminhos Deus guarda. Até você viver aquilo que Ele está preparando para a tua vida. Por onde você vai. Por mais que o inimigo invista, por mais que o inimigo tente, por mais que o inimigo faça, mas Deus está dizendo para nós, aprenda nesta noite a vir para Moriá, mas venha com lenha, venha com fogo, vem com teu Isaac, vem preparado para aquilo que eu irei fazer na tua vida. Vem preparado.
Às vezes chega na presença de Deus completamente despreparados. E aí entramos aqui para nós orarmos, o que acontece? Abraão vira para os moços e diz assim, ó, isso aqui é profundo. Ei, vocês aí, ó, fica aqui, com você e o jumento. Eu e o moço iremos lá, e havendo adorado, tornaremos a vós. Isso aqui é famoso no meio de todos os pregadores, né? Que sempre fala, a fé do homem era tremenda. Vou, eu e o menino, e tornaremos. Quer dizer, tinha certeza que ele não iria voltar sozinho. Você tem que ter certeza naquilo que Deus está fazendo na tua vida, irmão. Você tem que ter certeza absoluta do que Deus faz na tua vida, o que Deus é na tua história. E Abraão, o que ele faz? Vai ele e o menino. Só que no meio do caminho, Isaac, que não é bobo, Isaac, que já estava meio amadurecido, ô pai, é o seguinte, está aqui o fogo, o cutelo, a lenha e está faltando o cordeiro. Abraão falou o que para o menino? Deus proverá para si o cordeiro. Olha a sabedoria de Abraão. Ele soube falar com Isaac. Porque se ele fala para Isaac o que ia acontecer, Isaac fugia. Isaac o quê? Não, pai, peraí. Pela idade de Abraão, tudo seria uma carreira. Não, não pega. Mas ele foi, não, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Isso é sabedoria. Sabedoria é quando você fala com o teu filho. Sabedoria é quando você está dizendo algo na tua casa. Você tem que ter visão de Deus. Ter sabedoria de Deus. E aqui Abraão, ele falou, Deus proverá para si. E eles foram ambos caminhando juntos. Quando chegaram no lugar, aí Abraão começa a agir conforme a palavra de Deus. E aí a última coisa eu quero dizer para você, quando você age conforme a palavra de Deus, Deus não te abandona. E Deus não abandonou. O que aconteceu aqui? Ele já preparou, na hora que ele vai deitar o cutelo, que ele vai fazer o que Deus lhe havia falado, Deus brada, Deus providencia. Aí eu quero dizer para você nesta noite, você está agindo conforme a vontade de Deus? Você está agindo conforme o que Deus está falando com você? Se você estiver agindo conforme a vontade, o agir de Deus, pode descansar. A provisão de Deus vai ser completo na sua vida. Deus não vai te decepcionar. Deus não vai te decepcionar. Deus vai prover, meu irmão. Esse Deus proverá de uma forma extraordinária na tua vida. Tanto que Abraão, naquele dia, ele chamou, o Senhor proverá. Desde o dia até o dia de hoje, aquele monte é conhecido como Deus proverá. Eu quero dizer para você nesta noite. Qual é a provisão de Deus para a tua vida? O que você precisa que Deus venha prover por esses dias? Queria convidar você, com a permissão do nosso pastor, a ficar em pé.